Querido irmão, querida irmã, neste domingo 12 de janeiro, celebramos a festa do batismo do Senhor. Que o Espírito de Deus renasça em nossos corações neste santo dia. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, São João Batista era questionado se ele era o Messias. Porém, ele anunciava a vinda de alguém maior e mais forte do que ele. O verdadeiro Messias, ungido pelo Pai e cheio do Espírito Santo, o bem-querer de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Se você deseja buscar o Espírito do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a água viva de Deus a um irmão desesperançoso. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja celebra hoje o batismo do Senhor Jesus, um dia decisivo, muito especial na vida do Senhor. Desde o dia do seu batismo no Jordão, Jesus começou a avançar em direção ao Calvário, sem jamais voltar atrás. Não por acaso o trechinho da primeira leitura que nós ouvimos hoje é o mesmo trechinho que nós ouvimos na Sexta-feira Santa. Um trechinho no qual o profeta Isaías pinta, não com tinta, mas com palavras, um retrato do coração de Jesus. Desde o dia do seu batismo, Jesus começou a caminhar decidido em direção ao Calvário. Desde o dia do seu batismo, Jesus se envolveu no meio de pessoas pecadoras, no meio de pessoas doentes, gente sofrida de todo jeito. E Jesus entrou no meio dessa gente para nunca mais sair. Desde o dia em que ele entrou naquela fila para ser batizado por João. Hoje, cada trechinho da Bíblia que nós ouvimos na Santa Missa tem algum detalhe bonito que faz a gente entender um pouquinho mais do coração de Jesus, faz a gente entender um pouquinho mais do que ele quer fazer também no coração da gente. Então eu queria chamar a sua atenção para um pontinho de cada leitura da missa de hoje. A primeira leitura, como a gente falou, é um trechinho do livro do profeta Isaías. Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que recebeu do Espírito Santo a mais clara impressão de como seria o Salvador, o Messias que iria chegar. De tal maneira que quando a gente lê o livro do profeta Isaías, há páginas em que parece que a gente está vendo Jesus. Cada detalhe faz a gente lembrar de como de verdade é o nosso Salvador. No trechinho de hoje, Isaías começa usando para falar do Senhor
uma palavra, um título que talvez nós nunca imaginaríamos usar para falar de Jesus. Nós sabemos, nós cremos que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, mas Isaías diz que Ele é o servo de todos. Ele veio para ser servo. E nisso a gente poderia aprender algo com Jesus. A gente passa um bom tempo da vida tentando, se preparar para que as pessoas usem títulos especiais para se referir a nós. E a gente, pelo menos depois que vai ficando velho, o pessoal chama a gente de Senhor, né? Mas a gente luta para ser doutor. Hoje até quem não gosta de ser chamado de doutor, né? Antigamente era só médico e advogado, hoje é todo mundo, né? Doutor, a gente procura, a gente gosta dessas coisas. Mas irmãos, o nosso Salvador, aquele que a gente diz que é nosso mestre, ele abraçou um título do qual talvez o mundo inteiro fuja, o título de Senhor, o título de servo. Quem sabe a gente não precisava aprender com Jesus a também abraçar não só esse título, mas esse jeito de viver a vida. Eu preciso aprender com o meu Jesus a ser servo, a gastar as minhas forças, não só por aquilo que é do meu interesse, mas por aquilo que pode fazer bem às pessoas que Deus colocou ao meu lado. Eu preciso aprender com Jesus a ter um coração de servo, o coração de quem imagina o que pode fazer de bom pelas pessoas que estão perto. Jesus veio para ser servo. Depois, Isaías continua dando algumas palavras, alguns detalhes de como ele é. E Isaías diz: ele não anda pelas ruas gritando, ele não levanta a voz. E eu creio que nisso também a gente podia aprender algo com Jesus. A missão que Deus nos confiou, a tarefa que a gente tem a realizar, a gente não realiza na base do grito. Ao contrário, quando a gente começa a ter que gritar, ou quando a gente começa sem perceber a gritar, e depois a gente nota, eita ferro, estou exagerando, é sinal de que talvez a gente precise arrumar melhor as coisas. Jesus não gritou, Jesus não tentou impor a sua voz a de outros. Jesus fez diferente. Jesus passou falando de um jeito que a sua voz conseguia chegar no coração das pessoas, e por isso elas encontravam forças para mudar. Quando a gente tenta gritar mais alto, vamos ver quem fala mais alto aqui, é sinal de que a gente talvez tenha se perdido um pouquinho da missão que Deus nos deu e daquilo que Ele espera de nós. Depois, o profeta Isaías ainda diz assim: ele não se deixará abater até cumprir por inteiro a sua missão. Eu gosto de uma tradução que diz: ele não se deixará ferir até cumprir a sua missão. Irmãos, Jesus não foi ferido só na cruz. Às vezes a gente imagina que a vida de Jesus foi, uma beleza, mais um dia deu ruim. Não. Jesus foi ferido todo o tempo. Se você der uma olhadinha no Evangelho de São Lucas em casa, você vai ver que depois de Jesus fazer a sua primeira pregação em Nazaré, tentaram empurrar Jesus de um penhasco. E a Bíblia diz que, passando no meio dessas coisas, Jesus seguiu o caminho, mas a primeira pregação de Jesus na sua terra, as pessoas quiseram se livrar dele. Jesus foi mal compreendido, Jesus foi perseguido todo o tempo, e não se deixou abater, e não se deixou ferir.
Irmãos, nós nos deixamos ferir por qualquer coisa, e às vezes a gente se deixa abater por qualquer coisa, mas a missão que Deus confiou a nós, a gente só vai ser capaz de realizá-la se a gente colocar um pouquinho de lado a nossa hipersensibilidade, e se a gente for um pouquinho casca grossa com a gente mesmo. Bom, Deus me deu uma missão, há dias em que eu vou ser reconhecido por ela, há dias em que eu não vou ser, há dias em que o Senhor vai me dar a oportunidade de viver momentos muito felizes, e há dias em que os homens talvez não vão ter gratidão, e ainda assim, sem me deixar ferir, eu vou prosseguir, porque eu vou dizendo sim para Deus a cada dia, e é isso que importa. Jesus não se deixou ferir e não se deixou abater, mas cumpriu a sua missão. Será que há algo hoje que está ferindo você e que é preciso que você coloque nas mãos do Senhor, esqueça um pouquinho de você, para continuar ali onde Deus conta com você? Às vezes é preciso. Isaías termina dizendo que ele veio para trazer luz para os olhos dos cegos, ele veio para trazer anistia aos cativos, ele veio para mudar a vida da gente. Esse é Jesus. Onde ele chega, se a gente não enxergava mais nada, de repente a gente começa a ver um caminho. Se a gente se sentia cativo aqui dentro, ele tem as chaves, ele abre, e a gente se torna livre. Esse é Jesus. Depois, hoje a gente cantou um salmo muito bonito, mas um salmo que assusta, né? Porque ele fala tributai. Tributai é pagar imposto, a gente já paga tanto, ai meu Deus, mais um, né? Tributai, vocês quiseram, então agora vamos lá, paga imposto, né? Tributai ao Senhor, né? Tributai ao Senhor poder e glória, né? Como é que eu pago tributo ao Senhor? Como é que eu pago imposto ao Senhor? Devolvendo a Ele o tanto que Ele me dá. Bom, eu pago imposto de tanta coisa boa ao Senhor, não é dando dinheiro não, tá? O dinheiro que a gente dá com alegria para ajudar a obra de Deus, mas não estamos pagando nada para o Senhor com ele, né? A gente paga tributo ao Senhor, primeiro com um coração grato. Nossa gratidão é um sinal de que a gente reconhece, Senhor, eu tenho recebido tanto, quero te agradecer. Depois, a gente paga tributo ao Senhor, multiplicando as bênçãos que Ele nos dá. Quando você é uma pessoa muito abençoada e você descobre que você começa a querer fazer essa bênção se multiplicar, e você começa a querer ser bênção para outras pessoas. É assim que a gente paga tributo ao Senhor. Mas no meio desse salmo, aliás, exatamente no meio, tem um trechinho muito interessante, que passa despercebido pela gente, mas para os cristãos do início da igreja, que conheciam muito bem a Bíblia, a maioria deles, bem no comecinho, vinha do judaísmo, então eles conheciam bem o Antigo Testamento, essa frase fazia muito sentido, e ainda mais num salmo que é usado para ser rezado no dia da festa do batismo de Jesus, fazia mais sentido ainda. Lá no meio do salmo se diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas ressoa a sua voz poderosa, mais ou menos desse jeito. Bom, existem duas passagens na Bíblia toda que falam da voz de Deus ressoando sobre as águas. A primeira delas está no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, que fala da criação do mundo. Logo nos primeiros versículos do livro do Gênesis, a Sagrada Escritura diz assim: no princípio, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e então Deus disse sobre elas: faça-se a luz,
e a luz se fez, e começou a criação de todas as coisas. A segunda passagem que fala que a voz de Deus se fez ouvir sobre as águas, é a passagem que fala do batismo de Jesus. Jesus, saindo das águas, orava, os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele, e a voz do Pai se fez ouvir: esse é o meu Filho amado. Se você tem atenção, você percebe que os dois trechinhos têm muito a ver um com o outro. O primeiro fala do início, da criação de tudo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, como depois pairou sobre Jesus no Rio Jordão. Depois, Deus disse: haja luz, e no Jordão o Pai Celestial disse: esse é o meu Filho amado. No início de tudo, Deus disse: haja luz, a luz se fez e a criação começou. No Jordão, você encontra Jesus Cristo, a luz do mundo, e nele, Deus começa a reconstruir, a refazer, a recriar todas as coisas. Irmãos, o livro do Gênesis fala da primeira criação. Deus, o nosso Deus é muito criativo, Ele criou um mundo lindo, Ele tirou do nada tudo aquilo que há, e Ele fez um mundo lindo, mas um mundo que foi machucado pelo pecado, pela maldade. Deus quis refazer tudo isso, Deus quis reconstruir tudo isso, e começou a refazer tudo em Jesus. No Jordão, quando Jesus começa o seu ministério, ele sai dali para curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, ensinar. Ali, Deus começa a recriar todas as coisas nele, e eu e você já fazemos parte dessa nova criação. Um cristão precisava acreditar nisso com todas as forças da alma. Eu acho engraçado, de vez em quando o pessoal está meio chateado, cansado com as coisas do mundo do jeito que elas estão, o pessoal diz assim: ai meu Deus do céu, meteoro, cadê você? Vem logo, meteoro, né? Como quem diz: bom, tem que aparecer uma coisa, explodir tudo e fazer outra. Que bobagem! Deus já está refazendo tudo, e não vai ser por meio de um meteoro, que eu espero que ele não venha, né? Deus já está refazendo tudo, e Deus começou a refazer tudo através de Jesus. E mesmo que o mundo esteja em grande escuridão e confusão, a obra de Deus já começou, e ela não vai voltar mais atrás. E eu e você fazemos parte dessa nova criação que já está acontecendo. Começou em Jesus, chegou na gente, e através da gente deve chegar em muito mais gente. Deus refaz todas as coisas, não jogando um meteoro e fazendo de novo. Deus refaz todas as coisas quando Jesus chega e quando Jesus entra na nossa vida. Irmãos, depois, outro trechinho bonito que a gente ouviu hoje, é o trechinho da segunda leitura, que é tirado de Atos dos Apóstolos. Nesse trechinho é São Pedro pregando no dia de Pentecostes. São Pedro fala de Jesus para as pessoas, mas ele agora fala de um jeito especial. Ele está cheio do Espírito Santo, e ele diz assim: irmãos, vocês lembram o que aconteceu em toda essa nossa região, desde o dia em que Jesus foi batizado no Rio Jordão? Desde aquele dia, ele passou fazendo o bem, curando a todos, porque Deus estava com ele. Irmãos, São Pedro resumiu tudo que Jesus fez e faz numa frase. Desde que Jesus saiu das águas do Rio Jordão, por onde Jesus passa, e ele continua passando, por onde ele passa fazendo o bem e curando as pessoas.
Sabe, eu não conheço ninguém que diga, Jesus entrou na minha vida e me fez mal. Não conheço, porque Ele jamais faria mal. Jesus faz bem para a nossa alma, Jesus faz bem para a nossa vida. Quando Ele passa fazendo bem. Deus estava com Ele, Ele é o Filho de Deus. Agora, o que Jesus fez sobre essa terra, enquanto caminhava visivelmente aqui, agora é a hora da gente fazer. Seria maravilhoso que um dia alguém lembrasse da gente, dizendo isso. Ah, fulana, Beltrano, passou fazendo bem. Por onde passou, a gente tem lembranças boas, coisas boas. Passou fazendo o bem, curando quem estava em volta. Esse é o chamado da gente. A nossa tarefa não é passar fazendo tudo. Eu tenho que fazer tudo. Quem te disse isso? Agora, todo o bem que você puder fazer, faça. Assim como Jesus, agora é a nossa hora de passar fazendo o bem, deixando as pessoas melhores quando elas passam pela gente, porque Deus está com a gente também. Deus está com você. Você é capaz de fazer bem às pessoas que você encontra. Por fim, o trechinho do Evangelho que a gente ouviu, de São Lucas, dá para a gente o retrato do dia do batismo de Jesus. Jesus se aproxima do Rio Jordão, onde São João Batista fazia o trabalho dele, batizando as pessoas. São João Batista está lembrando para as pessoas que vai vir o Salvador. Ele diz, não sou eu, aquele que vai vir, ele sim vai encher vocês com o Espírito Santo. Aguardem, esperem por ele. Então João Batista vê Jesus chegando e, muito sem graça, ele percebe que Jesus entra na fila para ser batizado por ele. Jesus diz, o que tem que fazer, faz. Faz, é isso. É esse o caminho. É um caminho de humildade. Faz. João batiza Jesus. E então São Lucas diz, quando Jesus começa a sair das águas, Jesus está orando, e os céus se abrem. Irmãos, ao longo do Evangelho de São Lucas, a gente vai ouvir essa frase mais vezes, enquanto Jesus orava, alguma coisa aconteceu. É como se São Lucas quisesse ensinar para a gente, olha, enquanto você ora, sempre acontece alguma coisa. Enquanto você briga, nem sempre. Enquanto você grita, nem sempre. Enquanto você corre, nem sempre. Mas enquanto você ora, sempre acontece alguma coisa. Então, nunca esqueça disso. O inimigo não se importa, ele não está absolutamente nem aí se você corre muito, se você anda para um lado para o outro, se você faz 1000 coisas. Não há problema para ele. Contanto que você não pare para rezar, porque quando você reza, você entra no circuito de Deus, você começa a perceber por onde deve ir, você começa a evitar ciladas, você começa a avançar com fé, e isso o inimigo não quer. Se você corre, se você se agita como um doido, como a gente fala, não tem problema. O diabo vê você correndo como um doido. Está correndo como um doido, deixa correr. Porque você não vai fazer muita coisa como um doido. Agora, como uma pessoa de oração, você pode fazer muito. Enquanto Jesus orava, os céus se abriram. Enquanto a gente ora, Deus faz. Então o Espírito Santo se derramou sobre ele, e Jesus ouviu a voz do Pai dizendo, esse é o meu filho amado, eu tenho para ele um bem-querer. Olha, eu não sei se você acredita muito nisso ou não, eu acredito muito. Desde o dia do meu batismo, desde o dia do seu batismo, nós e Jesus somos uma coisa só. A Bíblia diz que a gente é como membros de um corpo com ele, e não dá para eu pegar um pedaço seu, se não vier tudo junto, Então eu não posso pegar um braço seu, não, se eu pegar um braço seu, vem tudo. Então, se nós somos membros do corpo de Cristo, nós e ele somos uma coisa só.
Desde o dia do nosso batismo, quando o Pai do céu olha para Jesus, ele vê a gente no coração de Jesus. E quando ele olha para a gente, ele vê Jesus na gente. Pois então, o que o Pai do céu disse a respeito de Jesus naquele dia no Jordão, ele hoje está dizendo também sobre nós. Esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, eu tenho para ele, eu tenho para ela um bem-querer. Deus quer algo bom para a gente. Ah, mas a vida é muito braba, a vida está sendo dura, a vida não é justa. Sabe que eu concordo com você? A vida não é justa. Aliás, a gente tem que lembrar bem disso, viu? Para não se decepcionar com ela. Ela não é justa mesmo. Mas Deus é maior do que a vida. E mesmo quando a vida é dura, e mesmo quando ela é complicada, Deus é capaz de fazer com que até as dores da vida concorram para algo melhor para a gente. Ele tem para nós um bem-querer. Quando você estiver passando por um momento difícil, doído, e às vezes o coração da gente duvida, será que ele se importa? Será que ele está comigo? Será que... Lembra disso. Deus tem para mim um bem-querer, Ele me quer bem, Ele me quer bem. E apesar de tudo que está acontecendo, e apesar da vida estar sendo dura, eu continuo confiando nele. Eu sei que a mão dele vai me dar algo bom, vai cuidar de mim, porque ele me quer bem, ele é meu Pai. Irmãos, que a gente possa aprender a viver desse jeitinho, que é o jeito de Jesus. Jesus viveu como servo e Jesus viveu como filho. E dessas duas maneiras a gente tem que aprender a viver, como servo e como filho. Quando os irmãos estiverem perto da gente e a gente puder fazer bem a eles, coração de servo. Como é que eu posso ajudar? Quando a vida for difícil e trouxer os desafios e as provas dela para a gente, coração de filho, meu Pai me quer bem, Ele tem um bem-querer para mim. Que a gente nunca esqueça, nunca deixe a dúvida roubar isso do nosso coração. E confiando no Pai que a gente tem no céu, que a gente possa ser instrumento dEle aqui na terra, passando por onde for, fazendo o bem, porque Deus também está com a gente.